os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, de infinita humildade, servo de todos os irmãos. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Glória a Deus, aleluia. Só tomada e uma paz do Senhor, amém? Para mim é um motivo de alegria quando o Senhor nos concede a oportunidade. A oportunidade é essa que nós não merecemos, mas o Senhor é misericordioso. O que seria de mim, o que seria dos irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor? Então é motivo somente de agradecer, porque dormimos, acordamos e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Que nesta noite a gente não venha vir simplesmente pela noite qualquer, mas que a gente venha adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, porque Ele se faz presente. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Se creres, verá a glória de Deus se manifestar, porque Deus ainda Ele é o mesmo. Deus, Ele não mudou. Muitas vezes nós, seres humanos, por mudar, achamos que Deus também, Ele muda. Mas Deus, Ele permanece o mesmo. Independente do nosso erro, independente da nossa falha, independente do nosso fracasso, Deus, Ele continua o mesmo, esperando eu e você tomar posição para Ele agir ao meu e ao teu favor. E a mensagem a qual o Senhor trouxe ao meu coração é a mensagem a respeito de Jonas. Eu confesso que quando eu estava ali sentado, meu pai, a igreja encheu. E eu comecei a tremer. Comecei a me dar de barriga. Eu disse, meu pai, eu pensei que ia vir pouca pessoa. E eu já pensando em desistir, eu na mente eu vou mandar Daniel. E aí eu lembrava lá do meu pai, eu vou pegar logo a passagem de Jonas. E nesse momento eu estou igual a Jonas, querendo fugir da vontade do Senhor. Mas entenda uma coisa, quando Deus Ele chama, Ele garante. Se eu vim aqui de mim não vai sair nada, mas se eu vim aqui entregando a minha vida, sabendo que Deus Ele pode me usar através da minha vida, o Senhor Ele age na terra. E eu creio que nesta noite não vai ser diferente, porque nada é sobre mim, mas sobre Ele. Porque a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação aqui somente é para Ele. Porque a Ele toda a honra, toda a glória. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E a passagem do Senhor que se encontra lá em Jonas 1, a partir do 1. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Creio que é uma passagem bastante conhecida entre os irmãos, mas a palavra do Senhor vem se renovando a cada dia sobre nossas vidas. Eu creio que o Senhor irá falar comigo, irá falar contigo através desta passagem. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, exclama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus,
lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, domioco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembra de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lançamos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Onde vem? Qual é a tua terra? E de onde que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Glorifica e exaltado seja o nome do Senhor. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Essa passagem, como eu havia dito, é uma passagem bastante conhecida, a qual vai contar a história de Jonas. A qual, a nós ler essa história, nós fica se perguntando, nós fica questionando o porquê de Jonas ele ter fugido daquilo que o Senhor havia mandado ele fazer. Hoje o culto é de missões, e a palavra do Senhor vai contar que Jonas ele era um missionário, e o Senhor havia dado ali uma direção. O Senhor havia ali chamado Jonas, glória exaltado seja o nome do Senhor, para ir à grande cidade de Nínive e pregar e dizer que se aquele povo não se arrependesse, iria, glória exaltado seja o Senhor, acabar com aquela cidade. Mas se nós formos parar para ler, nós vamos saber que Jonas ele não obedece à voz de Deus. Porque Jonas ele não queria ir levar o que o Senhor havia mandado, porque ele sabia que se ele fosse falar o que Deus havia mandado, aquele povo iria se arrepender. E se aquele povo se arrependesse, Deus ele não ia mais matar aquele povo. Mas Jonas ele tinha uma dificuldade de ir, porque ele sabia que Deus era um Deus de bondade, que Deus era um Deus que se aquele povo ali clamasse, se humilhasse, Deus iria estender as suas mãos fortes, não ia deixar dano nenhum acontecer na vida daquele povo que morava naquela cidade. Então isso foi a causa de Jonas querer correr, de Jonas querer se esconder perante ao Senhor. Mas o que me chama a atenção é que o nosso Deus, quando ele manda, está mandado. Quando ele decreta, está decretado. Não adianta nós querer fugir daquilo que o Senhor a qual nos mandou fazer, porque o Senhor ele pega e nos bota na direção certa para que a gente vá e faça. Porque saiba de uma coisa: Deus ele tem um controle nas tuas mãos. Glória exaltado seja o nome do Senhor. Imagine o Senhor dar essa situação na mão de Jonas, e Jonas é revoltado com aquele povo, porque era um povo ali, glória exaltado seja o nome do Senhor, que era um povo mau, que era um povo ali que era contra os povos de Israel. Era um povo ali que queria destruir o povo de Israel, que queria acabar com o povo de Israel. E o Senhor mesmo assim manda Jonas ir ter com aquele povo, manda Jonas sair em cidade, pregoando que se aquele povo não viesse se arrepender, o Senhor iria destruir aquele lugar. O que me chama a atenção é que Jonas ele faz o oposto. Jonas ele não vai para onde o Senhor manda, mas a palavra vai contar que Jonas ele vai para Tarsis. Glória exaltado seja o nome do Senhor. Jonas ele pega o navio, glória exaltado seja o nome do Senhor, a qual aqueles marinheiros já estavam se preparando para sair. A palavra vai contar que ele paga a passagem, entra no navio e vai para o porão fazer o que? Dormir.
Jonas ali está tranquilo, achando que o Senhor não está vendo nada. Achando que o Senhor se esqueceu, que o Senhor tinha mandado ele ir falar o que o Senhor mandou ele falar. Jonas ali estava calmo, achando que a situação havia acabado, que o Senhor havia esquecido dele. Mas nós sabemos que de Deus nós não nos escondemos. A palavra nos vai contar que o Senhor ele permite vir ali um vento forte, a qual o navio ali começa a balançar. E imagine aí aqueles homens que não tinham nada a ver no meio daquela situação por causa da desobediência de Jonas. Imagine o que uma desobediência pode causar no nosso meio. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Imagine Jonas lá dormindo tranquilo, e aqueles marinheiros, aquele povo ali preocupado no que ia fazer para acalmar aquele mar. A palavra vai contar que eles começaram a lançar as cargas dentro do mar para tentar deixar o navio leve. Mas nada adiantava, porque Deus que estava no controle. Quem tinha dado a ordem para o vento, para o mar e ficar furioso, foi o próprio Deus. Então somente Ele tinha o poder para mandar acalmar na hora que Ele viesse e quisesse e bem entendesse que era para se acalmar. O que me chama a atenção é que Jonas está ali descansando, e eu vejo a preocupação daqueles marinheiros, se perguntando o que estava acontecendo, porque eu creio que eles já era de costume passar por situações talvez parecida com aquela situação que ele estava enfrentando, mas menos do que aquela. Creio eu que ele sabia, aqueles marinheiros sabiam lidar com aquela situação, com a situação que ele já tinha passado, mas não com aquela. O que me chama a atenção é que eles começam ali a se perguntar o que está acontecendo. Cada um começa a clamar o Deus que servia, e Jonas lá no porão dormindo, como se nada tivesse acontecido. O que me chama a atenção é que como ali, uns ali vai lá no porão e vê Jonas dormindo, pergunta o que estava fazendo, porque ele estava ali dormindo. E Jonas ali, ele fala, glória que é exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra vai contar que quando lança a sorte cai sobre Jonas. A sorte não cai em outra pessoa, a sorte cai em Jonas. Porque quem estava ali no erro foi Jonas. Quem não estava obedecendo a Deus foi Jonas. Aquele povo não tinha nada a ver, mas porque da consequência de Jonas, todos sofreram junto. Quantas vezes nós desobedecemos a Deus, e de situação que nós passamos dentro de casa, que a gente pergunta, Senhor, por quê? O porquê a situação chegou até a minha casa, até a minha família. Glória que é exaltado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes a gente não tem feito aquilo que o Senhor tem mandado, porque cada situação tem uma consequência da parte do Senhor. Se a gente correr, se a gente querer ou desistir, a gente vai receber a consequência da parte do Senhor. E foi isso que aconteceu na vida de Jonas. Nem só ele passou pela situação, mas todos que estavam com ele. O que me chama a atenção é que quando essa sorte cai sobre Jonas, pergunta de onde Jonas vinha, qual era a linhagem de Jonas, qual era o Deus que Jonas servia. Jonas ele responde, glória e exaltado seja o nome do Senhor. E ali eles perguntam ali o que ali deveria fazer. E o porquê Jonas fez aquilo, glória e exaltado seja o nome do Senhor. Porque Jonas havia fugido da presença do Senhor. E Jonas falou, Jonas não se aquietou, Jonas falou. E a palavra vai contar que Jonas, ele sabe que o problema estava com ele. E ele manda aqueles marinheiros pegar ele e lançar no mar. Porque ele sabia que se ele fosse lançado, o mar ia se acalmar. E o que me chama a atenção é que os marinheiros até não queriam lançar, mas lançaram. Porque na mente eles estavam dizendo, eu vou lançar um homem, eu vou ficar com sangue de inocente. Mas eles lançaram porque o Senhor sabia o que estava fazendo. E a palavra vai contar que quando lança, o mar se acalma. O mar permanece como estava antes. E todos veem ali o mar se acalmar. E a palavra vai contar que o Senhor prepara um grande peixe, engole Jonas. E o que me chama a atenção, onde é que Jonas vai parar? Aonde é que o peixe vomita Jonas? No lugar qual o Senhor havia ordenado para ele estar. Será que vai ser necessário você passar por situações estreitas para que a gente venha saber que quando Deus manda, Ele garante?
Será que é necessário você passar igual a Jonas? Tem de passar dentro de um ventre de um peixe para saber que Deus ele tem o poder, o domínio e a autoridade sobre todas as coisas. Quantas vezes nós tememos, quantas vezes nós retrocedemos por achar que nós somos incapazes. Entenda uma coisa, Deus ele capacita que ele chama. É tempo de você se levantar e reagir. É tempo de você se levantar e agir, porque nós temos um Deus que é comigo e é contigo. Jonas ele tentou fugir, porque Jonas achou que Deus não está me vendo, Deus não está contemplando nada, mas Deus estava vendo tudo. Quantas vezes você tenta fugir da presença do Senhor e o Senhor está lá no canto só dando risada dizendo: eu estou vendo. Não adianta se esconder, eu estou vendo. No tempo certo eu vou puxar a corda. No tempo certo eu vou te trazer para perto e você vai fazer a minha vontade. Deus, ele é um Deus que ele dá corda. E a gente até se acha que dá tudo bem. Mas se prepare, porque quando Deus ele puxa mesmo. Porque não foi diferente na vida de Jonas. Se Jonas fosse obediente, o peixe não ia aparecer para engolir ele. Não ia ter aquele vendaval. Ele não ia precisar estar dentro da embarcação. Porque Deus, quando ele manda, garante. Mas por obediência, por achar que por Deus é misericordioso, mesmo ele não pregar lá, o povo ia se arrepender e Deus ia se encher de uma compaixão e não ia destruir aquele lugar. Aí ele faz o quê? Foge da presença do Senhor. O que me chama a atenção é que quando ele chega naquele lugar, quando ele chega em Nínive, exaltado seja o nome do Senhor, e ele começa a percorrer ali aquelas terras, pregando ali para que o povo viesse se arrepender, o povo dá crédito à pregação dele. O povo escuta a pregação dele. O povo começa a se arrepender. O povo começa a fazer a jejum, se vestir de pano de saco, e o Senhor começa a bradar do alto céu. E a palavra vai contar o que era para ser destruição. Vira, glória exaltado seja o nome do Senhor, festa para o céu. O que era para ser destruição vira uma grande festa para o reino de Deus. Porque o povo que era um povo para Jonas era maldito. Um povo que não era digno. Porque para Jonas aquele povo não era digno de que o Senhor viesse se arrepender. Aquele povo não era digno de viesse ter glorificação do Senhor, a misericórdia do Senhor. Para Jonas aquele povo não era digno de nada. Porque era um povo que era contra os filhos de Israel. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que pega os que não são para confundir os que são. Deus é um Deus que pega aquilo que não tem jeito para mostrar que tem jeito. Deus é um Deus que pega os cacos dos piores cacos para transformar em vaso novo, para mostrar que Ele ainda faz, que Ele não perdeu o controle de nada. Não foi como Jonas queria. O que me chama a atenção é que Jonas pede a morte. Jonas não fica satisfeito com aquela situação. Jonas ele quer a morte de toda forma. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção, que pelo povo ver arrependimento de uma grande multidão, Deus ele tem de compaixão. Deus ele tem de compaixão para aquele povo. Imagine que para aquele povo, que era um povo perverso, um povo ali ruim, o Senhor teve de compaixão. Imagine para mim, para você. O Senhor ele tem de compaixão para a tua igreja. O que o Senhor não pode fazer, aquilo que o adversário está dizendo que não vai ter jeito, Deus ele pode fazer até jeito. Aquilo que o adversário está dizendo não tem como mais ter solução, Deus ele pode fazer ter solução. Porque nada é impossível para Deus. O que a palavra de Deus diz? Que ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Jonas queria impedir o agir de Deus, mas Deus estava agindo, e agindo ele, Jonas não podia impedir. Deus, quando ele viu que Jonas não queria ir, Deus não levantou outro. Deus pegou o próprio
próprio Jonas. Ainda que a situação foi estreita que ele passou, mas foi ele mesmo que o Senhor pegou para levar até Nínive e pregar o arrependimento. E na nossa vida não vai ser diferente. Vai ser você mesmo que o Senhor vai usar dentro da tua casa, dentro de Maracangaia, para que pessoas venham reconhecer, para que pessoas venham se arrepender e saber que Deus ainda é o mesmo. Não vai ser qualquer pessoa. Se é você pronto. Porque a gente tem a mania de o Senhor querer nos usar e a gente joga pro irmão do lado. Mas entenda qual não é o irmão do lado, não é você mesmo. Quer chegar a passar dentro de um peixe? Quer chegar a passar por provação? Quer chegar a passar por luta para obedecer aquilo que o Senhor está mandando fazer? Vá pelo amor, porque pela dor vai doer. Porque para Jonas não foi diferente. Ele preferiu ir pela dor e ele teve de arcar com as consequências, porque ele quis. Porque se ele fosse obediente a Deus, se ele fosse quando o Senhor ali havia ordenado, ele não ia passar pelaquela situação. E quantas vezes nós passamos por situações igual a de Jonas, a qual o Senhor chama e eu e você recuamos, porque muitas vezes a gente coloca na mente que a gente não é capaz, que a gente não é ninguém, que a gente não consegue, ou até mesmo a gente fica com preocupação achando o que o irmão do lado vai dizer, o que Ciclano vai dizer, o que Bertano vai dizer, o que meu parente vai dizer, o que minha família vai dizer. Entenda uma coisa, o que o mundo diz, mas o que Deus diz ao teu respeito é o que prevalece sobre a tua vida. Não se limite com este mundo, não se limite com aquilo que as pessoas falam ao teu respeito. Sabe por quê? Se você pagar crédito ao mundo, eu e você vai paralisar na fé. Eu e você vai desacreditar que Deus ele pode agir. Nesta noite não venha dar ouvido ao mundo, não venha dar ouvido ao acusador, porque a palavra do Senhor não está com o inimigo, só vem para matar, roubar e destruir, mas Deus é para a vida e vida com abundância. Enquanto lá fora está precisando também de uma palavra. Aí a gente se compara a história como se esse povo aqui fosse o povo de Nínive. E o Senhor te levantou para pregoar as boas novas. E o Senhor quer você e você foge. Gente, não vamos fugir. Vamos levantar o pé. Vamos ir para a guerra. Vamos para a luta. Acreditando no Deus que nos chamou, porque Ele garante. Porque tem almas lá fora precisando de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus o povo quer ouvir. Deus vai exaltar o Senhor. O Senhor quer levantar é você. O Senhor quer usar é você. O Senhor quer confundir o inimigo. O Senhor quer mostrar que você tem o poder, que você tem a capacidade de ir, porque Ele é contigo. Jonas ele deseja a morte. E o que me chama a atenção é que quando Jonas ele deita para descansar, se eu não me lembro, debaixo de um pé de pau, o Senhor faz ali nascer um pé de abobrinha, se eu não me engano, algo assim. E Jonas fica alegre com aquela sombra, mas a alegria de Jonas aí não dura muito. O Senhor manda ali um redor, algo para acabar com aquela abobrinha, aquele pé de abobrinha. E Jonas reclama do Senhor. Agora eu fico pensando, Jonas, ele recebeu de graça de Deus. Deus por misericórdia a Jonas, porque o Senhor não poderia dar nem aquela sombra a Jonas ali, mas o Senhor teve de misericórdia. Aí depois que o Senhor ali acaba com a alegria de Jonas, Jonas começa a questionar, quer ir na morte mais ainda. E o que me chama a atenção é que o Senhor compara, dizendo a Jonas, se aquele pé de abobrinha aqui não foi ele que fez, que não foi ele que criou, que não foi ele que regou para crescer, ele estava ali preocupado. Imagine a um povo ali que o Senhor criou. Imagine o povo ali que o Senhor criou. Um povo ali que se arrependeu. Será que o Senhor não ia entrar com a misericórdia? O Senhor ia. O Senhor ele ia. Muitas vezes o inimigo quer nos diminuir. Muitas vezes o inimigo quer nos achar incapaz. Mas entenda uma coisa, quem nos chamou foi Deus. Quem garante a minha, a tua vitória é Deus. Quem morreu na cruz do Calvário foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu, Ele não recuou, Ele não retrocedeu, Ele foi até o fim, por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós. E o Senhor espera de mim e de você. Se levanta. Não seja igual a Jonas, porque a palavra do Senhor vai nos contar: covardes e medrosos que voltem. E eu creio que nesta noite não tem covardes e não tem medrosos. Tem soldados, tem
guerreiro de Cristo, que independente da situação, não desista de lutar, que independente da situação, não desiste a caminhada com Cristo, porque nós sabemos que caminhar com Cristo, assim como Jonas ele passou dentro daquele navio, assim como a fuga foi grande, o levante foi grande, na nossa vida não é diferente. Mas o que me chama a atenção é que quem está no controle das nossas vidas não é o marinheiro que estava ali com Jonas, é o grande eu sou. Deixa o barco virar para um lado para o outro, deixa as ondas sobrevir, não se espante, mas entregue na mão do Senhor, porque Ele garante a minha e a tua vitória. Tira a preocupação da tua cabeça, tira o desânimo do teu coração, porque Deus ele te viu. Deus ele te contemplou onde ninguém te viu, onde ninguém te contemplou. Deus ele tem te visto. Exaltado seja o nome do Senhor. Assim como Jonas estava escondido dentro daquele porão dormindo, e o Senhor só observando ele, creio eu que o Senhor estava até dando risada, sem entender o porquê Jonas estava tentando se esconder, sendo que o Senhor vê tudo. Nada é escondido do nosso Deus. Tem coisa nas nossas vidas que é necessário a gente não sair da posição. Tem coisa nas nossas vidas que é necessário a gente permanecer no alvo que é Cristo. Porque desobediência gera mar revolto. Desobediência gera situações estreitas que vêm sobre nossas vidas para tentar paralisar a nossa fé, para tentar nos tirar o foco que é Cristo. Porque não adiantou nada Jonas tentar correr de um lado e para o outro, porque aonde ele ia o Senhor pegava. E não é diferente sobre nossas vidas. Não adianta a gente correr, porque o Senhor ele pega. Porque o Senhor quando ele ama, o Senhor ele cuida. O Senhor quando ele ama, o Senhor ainda que faça a gente passar pela prova, é necessário a gente saber que Ele estará na prova comigo e contigo. Porque Deus Ele dá prova, mas o Senhor Ele aprova e também tira da prova e nos dá vitória. Então que nesta noite a gente venha levantar e marchar, porque a gente veio para marchar na presença do Senhor. Não permita com que o medo, não permita com que nada lá fora tire a tua intimidade com o grande eu sou. Não permita com que esse problema, não permita com que porta fechada, não permita com que o que for venha tirar o teu foco com Cristo. Porque Deus, Ele é contigo e é Ele que garante a tua vitória. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Imagine o alivio que aqueles marinheiros ficaram quando o mar ficou ali novamente calmo. Creio eu que eles se alegraram, e a palavra vai contar que eles ali começaram a se arrepender, começaram ali a acreditar, começaram ali a se dobrar, a adorar o Deus de Jonas. O que me chama a atenção é que em meio a essa situação, o nome do Senhor ainda foi glorificado e almas se renderam aos pés do Senhor. Entenda uma coisa: a tua prova, a tua luta, a tua situação que você está enfrentando, e talvez você não esteja entendendo, pessoas vão ser alcançadas através do teu testemunho. Teu testemunho vai virar notícia. Pessoas vão reconhecer o Deus que você serve. Pessoas vão até ficar paralisadas se perguntando: passou por luta, passou por prova, passou por perseguição, mas não negou a fé. Passou por tanta coisa, eu achando que não ia dar certo, eu aqui torcendo, dizendo não vai conseguir, vai paralisar no meio do caminho, mas continua de pé. Por quê? Porque o Senhor tem dado força à tua igreja. Porque o Senhor tem sido com a sua igreja. O mesmo Deus, exaltado seja o nome do Senhor, que pregou Jonas e levou lá em Nínive. E Jonas ali saiu falando para que o povo viesse se arrepender.
Jonas vai ali começando ali a pregar ali, e aquele povo ali se converteram. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. É o mesmo Deus que vai me usar e vai te usar nesta terra, e o nome dele vai ser glorificado, e eu e você vai saber que eu e você tem um Deus do impossível, um Deus que não importa a situação como o mundo esteja, mas é um Deus que chega e muda a história. Porque quantas vezes nós olhamos para pessoas lá fora e até nós mesmos dizemos: não tem jeito, porque na nossa vista humana a gente acha que é incapaz. Ela vai voltar para a igreja, é impossível. E se for, vai levar 2 dias, 3 dias, não vai conseguir ficar. Mas a gente sabemos do Deus que nós servimos. É um Deus que muda história. É um Deus que muda cativeiro. Quem aqui era merecedor de ficar exaltado, ser um Senhor, está aqui. Mas o Senhor, pela tua infinita misericórdia, nos trouxe até aqui. Porque imagine, quando a gente estava neste mundo, pessoas também não davam nada pela gente, mas o Senhor dava alguma coisa. Jonas não dava nada mais pro Nínive. Jonas achava aquele povo ali que ele detestava, um povo que ele não queria contra, um povo ali que era um povo ali que era um povo que para ele deveria ser morto. Mas o Senhor, ele usou de misericórdia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E o Senhor vai usar de misericórdia para com os meus e para com os teus. E aonde o inimigo, aonde o inferno está decretando morte, o Senhor vai dar vida. Porque o mesmo Deus que levou Jonas até aquele lugar, e Jonas pregou sobre aquele lugar, o Senhor deu vida. Nas nossas vidas não vai ser diferente. Vai ter vida, vai voltar a viver, vai voltar a prosperar, vai voltar a crescer, vai voltar a sonhar, vai voltar a acreditar. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Porque aonde Deus ele chega, entenda uma coisa: na Bíblia não tem uma palavra a qual diz que Deus, onde ele chega, nada faz. Aonde Deus chega, tudo tem de acontecer. Aonde Deus passa, entenda uma coisa: tudo tem de ser mudado. O inimigo tem de respeitar a chegada dele e partir em retirada. Tá fraco? O Senhor, ele é a tua fortaleza. Tá caído? O Senhor ainda te levanta. O Senhor ainda te sustenta. O Senhor ainda pega pela tua mão e diz: não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, não temas, porque nesta luta que você está enfrentando, eu vou guerrear o teu favor. Enxuga as tuas lágrimas. Não é para desesperar, não é para temer, não é para recuar. Porque quando tudo está indo mal, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, nós só pensamos em recuar, fechar a porta do quarto e começar a chorar. Nós achamos que está tudo acabado. Nós achamos que não tem mais jeito. Mas entenda uma coisa: quando você clama pelo grande eu sou, ele vem com escape. Quando você clama pelo grande eu sou, ele vem com escape para nos dar. Não está nada acabado. O Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor está falando esta noite para alguém: eu não perdi o controle de nada. Descansa o teu coração. Tira essa ansiedade, tira essa inquietação, porque ainda eu estou no controle. Deus, ele não mente. Deus, ele não mente. E para que ficar preocupado? Para que querer resolver aquilo que Deus está dizendo? Eu vou resolver por ti. Para que está querendo colocar a mão naquilo que Deus está falando? Eu já coloquei a mão, eu já agi por ti. Porque está querendo ir fazer aquilo que Deus está dizendo? Se coloca somente na posição, porque é eu que vou guerrear. Porque muitas vezes você ficamos apressados. Porque muitas vezes você quer do nosso jeito, quer da nossa maneira. Mas nós sabemos que não é assim que Deus age. Deus age diferente. Deus trabalha totalmente diferente. Vai ter surpresa da parte do Senhor sobre a tua vida. Vai ter surpresa da parte do Senhor sobre a tua casa. A tua história não será de vergonha.
A tua história não será de fracasso. A tua história não será a qual pessoa vai dizer acabou. Não, a tua história vai ser glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, dizendo: eu venci porque Deus estava comigo. Eu venci não com minhas forças, porque se eu fosse com as minhas forças eu não ia conseguir. Mas eu venci porque Deus, Ele tem me sustentado. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem nos sustentado. Foi necessário aqueles homens perder. A palavra diz que ele tira cargos. Creio eu que foi coisa valiosa. Porque de Jonas, porque da desobediência de Jonas, eles perderam as grandes coisas. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Mas que a gente não venha desobedecer para perder, mas que a gente venha obedecer para ganhar aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Porque enquanto a gente obedece, a gente cresce. Enquanto a gente obedece, o milagre acontece. Enquanto a gente obedece, Deus, Ele vem e faz acontecer aquilo que Ele tem nos prometido. Mas é necessário obedecer. É necessário ir. Não importa que Deus manda. Porque muita gente diz: eu não vou não. Deus mandou logo, eu vou entregar para essa pessoa. Se Deus mandou, é Ele que mandou. Se a pessoa não quiser aceitar, você fez a tua parte. Se a pessoa não quiser receber, achar que é de você mesmo, não é de Deus, você fez a tua parte. Mas o que Deus está falando é: vá. Independente de que seja, independente de quem seja, vá. Não recue, não temas, porque quando Deus manda, Ele garante. Não faça igual a Jonas, não queira voltar, mas queira avançar perante aquilo que o Senhor tem mandado você fazer. Fique no centro da vontade de Deus, porque quem está no centro da vontade de Deus não tem nada a perder. Quem é aqui que fica na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, e perde alguma coisa? Ninguém perde. Deus, Ele só vem com bênção, com recompensa sobre nossas vidas. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Mas muita gente não quer ficar no centro da vontade de Deus. A gente não recebe nada, só vem luta, só vem desânimo, só vem dor. E a gente fica se perguntando: o porquê? O porquê? O porquê é que muita gente não quer ficar no centro da vontade a qual Deus nos manda ficar. E muitas vezes a gente só quer achar aquilo que Deus preparou, sentar na posição a qual o Senhor nos manda. E muitas vezes nós se revoltamos com o próprio Deus. Mas que nesta noite a gente venha sair daqui entendendo que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é boa sobre nossas vidas. A vontade de Deus é a perfeita sobre nossas vidas. E a vontade de Deus é agradável. E creio que isso nos basta. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele é fiel. E em todo tempo o Senhor, Ele é fiel. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. A palavra vai contar que o rei, ele se veste de pano de saco, entra em jejum. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E creio eu que ele se posta perante ao Deus Todo-Poderoso. E por Deus observar aquele povo em estado ali de humilhação. Porque quando aquele povo está se humilhando, aquele povo está dizendo ali: eu reconheço que eu não sou nada, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu falhei, e a partir de hoje eu quero servir só um Deus vivo. E eu creio que aquilo aquebrantou, amoleceu o coração de Deus. E o Senhor se comoveu de íntima compaixão e não mais destruiu aquele lugar. O Senhor está esperando em você orar, porque Maracangaia precisa mais de oração. O Senhor está esperando em você se humilhar, porque Maracangaia precisa mais que a gente se humilhe. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Para que o Senhor venha com a tua misericórdia, para que vidas venham a ser resgatadas, para que pessoas venham a conhecer o Deus que você servimos. Entenda uma coisa: não é outra pessoa, não é pessoa de lá fora, de outro ministério. O Senhor quer usar você. O Senhor quer usar você. Se coloque na posição, se levante e comece a agir. Não olhe para o que o irmão vai falar. Se conecte com Deus, porque
porque teu foco é Deus. Não tire a tua visão de Deus. Porque se a gente for olhar para o homem, a gente cai. Porque o homem é pecador e faz igual a mim, igual a você. Mas se a gente for olhar para Deus, a gente prossegue e o Senhor nos dá sustentamento para vencer este mundo. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E o propósito de Deus para com Jonas, glória e exaltado seja o nome do Senhor, era pregar o arrependimento. Jonas não queria, mas ele teve de ir, porque o chamado foi com ele. E eu creio que aí foi uma lição para Jonas. Eu creio que Jonas entendeu que quando Deus ele manda, tem de ir, glória e exaltado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele é Deus. Deus, ele tem um poder, Deus, ele tem um domínio sobre todas as coisas. Agora eu fico pensando, Jonas foi desobediente a Deus. Aí eu imagino quando o Senhor da ordem, o peixe engoliu Jonas. O peixe acatou a ordem de Deus. E Jonas, que era um ser que pensava igual a mim e você, foi desobediente a Deus. Jonas que conhecia a Deus, Jonas que sabia de Deus, Jonas que sabia dos feitos, dos milagres de Deus, desobedeceu a Deus. E o peixe, o Senhor chamou para que viesse engolir Jonas, o peixe foi. E o que me chama a atenção é que quando Deus ele dá ordem ao peixe para vomitar Jonas, o peixe acaba com Jonas. O peixe morde Jonas, engole Jonas. Não, o peixe nunca que o Senhor manda, ele vomita Jonas. Um simples peixe obedeceu a voz de Deus e Jonas ia. A natureza obedece à voz de Deus, enquanto muitas vezes nós crentes não queremos obedecer. Os animais obedecem à voz de Deus, enquanto muitas vezes nós crentes não queremos obedecer. O mar obedece à voz de Deus, sabe por quê? Quando aquele discípulo estava enfrentando aquela tempestade grande e o Senhor estava dormindo, o discípulo faz o quê? Chama o mestre vem, o mestre faz o quê? Manda o mar se acalmar e o mar se acalma. Tudo obedece à voz de Deus, mas muitas vezes o ser humano não obedece. O ser humano tem uma complicação de não querer obedecer à voz de Deus, sabendo que o que Deus nos manda fazer é para o nosso bem, é para que o nome dele seja glorificado, é para que almas venham se converter, para que almas venham se render aos pés dele. Entendam uma coisa: não seja igual a Jonas, mas seja igual, glorificado, exaltado seja o Senhor, a todos que eu citei, que obedecem à voz de Deus e faz a vontade de Deus. Sai daqui entendendo e sai daqui começando a praticar. Sai daqui, Senhor, dizendo: Senhor, se eu não obedeci a tua voz, me ensina a obedecer. Ainda que muitas vezes não seja como eu quero, porque muitas vezes obedecer a voz de Deus muitas vezes não é como a gente quer. Muitas vezes dói, mas Deus ele vem com a calmaria. Deus ele vem com alívio para nossas vidas. Que a gente venha obedecer a voz de Deus nesta noite. E que a gente venha sair daqui confiando de que o Deus que chamou ele garante. E que almas lá fora estão carentes, necessitando ouvir a voz do Senhor, necessitando ouvir as palavras, as boas novas, a qual o Senhor nos chamou para levar para este mundo. Porque o Senhor não veio para os sãos, o Senhor ele veio para os doentes. O Senhor não mandou Jonas ir lá naquela cidade porque aquele povo estava tudo bem, não. O Senhor mandou porque aquele povo estava de desobediência. Aquele povo estava já ali numa situação ali que não tinha mais jeito. Mas o Senhor levou ele lá para pregar, ele foi, o povo se arrependeu e o Senhor veio e sarou a terra daquele povo. A palavra diz o quê? Que se o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar e se converter dos seus más caminhos, o Senhor ouviria do céu e sararia a terra. Se o povo se humilhar, aquele povo se humilhou e o Senhor veio e sarou a terra. E o Senhor ele quer de mim e de você, o Senhor requer isso de mim e de você. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E é essa mensagem que eu deixo nesta noite para o meio, para o teu coração. E que o Senhor continue falando. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. E que os irmãos continuem pela minha casa, pela minha família. Amém?